Já estamos de volta com o Hora Geral. Tudo bem com você? Um bom dia, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Logo mais às 4 horas tem a reapresentação. Vamos conhecer agora um pouco mais de esporte com Harley Rodrigues. Tudo bem, Harley? Tudo bem, Douglas? Tudo jóia. As novidades do esporte. É verdade, vamos falar sobre esporte, Campeonato Brasileiro pegando fogo, e a gente teve a rodada iniciada no sábado com a vitória do Palmeiras sobre o Grêmio. O Palmeiras, dessa forma, entrando no G4 da competição, venceu o Tricolor Gaúcho por 3-2. Uma bela vitória, o jogo foi realizado no Pacaembu, em virtude do show do Rod Stewart, como a gente já falou, que foi lá no Allianz Parque. E o Palmeiras teve que sair de casa, mas conseguiu um belo resultado e aproveitou-se da grande rodada que seus adversários não tiveram. O São Paulo, jogando fora de casa, perdeu para o Avaí por 2-1. O Osório, o Juan Carlos Osório, o treinador do São Paulo, acabou escalando uma equipe mista, foi muito criticado por isso, e o São Paulo acabou saindo do G4. E o destaque agora para o clássico que a gente teve na Arena Corinthians, entre Santos e Corinthians, o pênalti polêmico aí do Zeca em cima do Wagner Love, culminando na expulsão do David Braz. Esse foi o fato interessante que a gente pode salientar, uma polêmica envolvendo o clássico, porque quem deveria ter sido expulso deveria ter sido o lateral santista, mas quem foi expulso foi o zagueiro David Braz, um equívoco total do trio de arbitragem, e o Corinthians se valeu desse equívoco, fez o gol aí com o Jadson, como a gente vai acompanhar logo mais. O Corinthians assim abriu o marcador e com um jogador a mais conseguiu ampliar a vantagem, finalizando a partida por 2-0, segue na liderança do Campeonato Brasileiro, 5 pontos à frente do Atlético Mineiro, que também venceu o Flamengo, uma grande vitória do Galo, mas permanece aí com um déficit grande, embora ainda haja o confronto direto em Minas. A gente vai ter o confronto entre Corinthians e Atlético, pode ser que o Galo consiga diminuir para 2 pontos, mas ainda vai ficar na dependência de um resultado negativo da equipe do Corinthians. Já o Santos ainda fica lutando por entrar no G4, fica com um pé em duas canoas, a gente pode falar assim, né, Douglas? Fica na Copa do Brasil, vai encarar o Figueirense agora na próxima quarta-feira, e também permanece com chances ainda no Campeonato Brasileiro. Pega no próximo final de semana a equipe do Inter de Porto Alegre aqui na Vila Belmiro. Tem que vencer se quer de fato entrar no G4 da competição. E para finalizar, uma nota sobre o Jabaquara, nossa equipe... Jabuca. Exato, Leão da Caneleira, que jogou fora de casa e conseguiu uma grande vitória, venceu por 3-2 a Assisense e segue vivo no Campeonato Paulista da segunda divisão. Jogando lá em Assis, o Leão da Caneleira venceu o Assisense por 3-2 e encerrou o primeiro turno da segunda fase da competição no 4º lugar do grupo 6, com 5 pontos ganhos, atrás do São Carlos, que tem 13, o Olímpia, que tem 8, e do Grêmio Prudente, que está com 7 pontos. Eu volto na sexta-feira com mais do esporte, Douglas. Obrigado, Harley Rodrigues, falando de esporte aqui no Hora Geral. Em nome da Clínica Vila Rica, Medicina Diagnóstica, se precisar, estamos sempre aqui. Vamos conhecer as dicas de saúde. A poluição, as noites mal dormidas e o uso contínuo e demorado de computadores podem provocar vermelhidão, ardor e mesmo inchaço na região dos olhos. Para aliviar essa sensação desagradável e melhorar a aparência, uma prática regeneradora é a aplicação de compressas geladas de flores de camomila, de preferência logo após um banho. Saiba como fazer uma colher de sopa, melhor, saiba como fazer, é fácil, eu vou até explicar para você. Uma colher de sopa de flores de camomila, prepare uma infusão em um pouco mais de meia xícara de água e após esfriar, complete a xícara com água gelada. Mergulhe esse infuso, 2 compressas de gás e aplique sobre os olhos fechados, mantendo a cabeça encostada por cerca de 10 minutos. Você vai ver que alívio. Cuide da sua saúde e de seus olhos com as dicas de saúde em nome da Clínica Vila Rica, aqui no Hora Geral. E o nosso convidado de hoje já está aqui, o Luciano Marques, presidente do CONDEF. Luciano, tudo bem? Bom dia, Douglas. Tudo bem? Obrigado mais uma vez. Aqui viradinho. Eu esqueci o meu, que eu estava no outro blazer, mas eu tenho usado. Que bom. Eu tenho usado. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. O Luciano é presidente do CONDEF, Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E hoje tem uma data a comemorar ou só a ser lembrada, Luciano? Não, comemorar, com certeza. Eu sou muito otimista, né? Eu acredito sempre que é motivo de comemoração. Temos 2 bons motivos
assim, se formos falar das coisas positivas, é claro, que é o que eu gosto sempre de falar. Uma é a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que recentemente foi aprovada pelo Congresso e pela Câmara. E também, antes de ontem, eu recebi um e-mail e já está em validade, entra agora dia 11, entra em validade a NBR 9050 revisada, que é a norma de acessibilidade, né? Agora mais ampla, falando de uma acessibilidade mais universal, não só aquela coisa mais voltada para o meio físico, né, que é o cadeirante, mas hoje também falando sobre a questão do acesso à comunicação e à informação, envolvendo aí as deficiências visuais e auditivas também. Agora, é óbvio, a gente fala da pessoa com deficiência e nós estamos em pleno século XXI. Parece que tudo aqui no nosso Brasil é difícil. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto do Idoso, né? Por que será que essas políticas públicas que deveriam ser direcionadas ao cidadão, principalmente para que ele possa ter a sua cidadania, não importa a cor, não importa a deficiência, é sempre difícil sair do papel, Luciano? Você acha que falta mais a ação do cidadão que acaba participando menos e cobrando mais? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que, primeiro, pela própria história, em particular, do movimento da pessoa com deficiência, Douglas, a gente percebe um envolvimento muito pequeno. Até pouco tempo atrás, as pessoas com deficiência viviam internados ou nas suas próprias casas ou nas instituições. Então, é uma coisa muito recente o deficiente hoje participar da vida social das cidades, da comunidade. Falta a ele também essa consciência de cidadania e que ele tem, de fato, direito. Até então, ele achava que tinha privilégios, né? Sim. Eventualmente dependia do favor de alguém. Hoje não. Hoje a pessoa com deficiência entende, quer dizer, isso é um processo de mudança cultural, um processo gradativo. E, por outro lado, as pessoas que não são deficientes também não estão acostumadas com a nossa participação no cotidiano da sociedade. Então você vê as calçadas, os transportes. Santos é uma cidade, inclusive, privilegiada, né? Porque hoje o transporte de Santos é 100% acessível. Por outro lado, as calçadas ainda têm muito a evoluir. Vem evoluindo num processo também gradativo, lento, é verdade, mas vem evoluindo. Então, eu acho que o mais importante é a sociedade, como um todo, mudar isso. E é muito cultural mesmo. Eu estava vendo outro dia, agora passou no Jornal Nacional, me parece, a semana inteira sobre países com acessibilidade. Passou no Japão, por exemplo, né? Um país da tecnologia, e a acessibilidade lá é uma coisa simples. Por quê? Porque está incutida na cultura das pessoas que tem que ter o respeito com a diferença humana, né? Afinal, somos todos diferentes. O que falta, na minha opinião, é isso. É o respeito à diversidade humana. As pessoas não são deficientes e não entendem que amanhã pode ser deficiente. Então, eu acho que à medida que as pessoas vão se relacionando, vai começando a ter esse entendimento. Infelizmente, isso no nosso país ainda é uma coisa em processo, mas a gente não pode se queixar. Eu fico pensando há 20 anos atrás, meu Deus, né? Eu não estaria aqui no teu programa hoje. A gente não tinha acesso sequer à mídia. A mídia sequer ouvia a gente, né? Que dirá de locomoção. Claro, então, quer dizer, e isso era uma consequência, falta de informação, ignorância total sobre aquele segmento. Hoje não, hoje a gente tem nosso espaço, o mercado de trabalho está aí, mais do que nunca a pessoa com deficiência vem conseguindo ter acesso ao mercado formal de trabalho, o que é muito positivo, porque ele acaba tendo o capital, tendo o capital, ele acaba consumindo, né? E aí começa a, de fato, aparecer os problemas. Ele vai consumir turismo. Turismo hoje no Brasil é complicado para você viajar. Você tem que fazer uma pesquisa de um mês antes, senão você corre o risco de estragar a sua viagem, as suas férias, o seu passeio. Então, ainda é um processo, por isso que eu estou falando, nós temos que ocupar. E aí, sempre que eu falo para as pessoas com deficiência, eu não vou lá porque lá não tem acesso. É lá que você tem que ir. Porque à medida que você vai lá, você deixa claro que aquele lugar não está preparado. E isso incomoda as pessoas e acaba forçando uma transformação, né? Então, eu sempre falo, a gente tem que estar em todos os lugares, para que a sociedade cada vez mais perceba que existimos, estamos aqui. Eu tive no teu programa recentemente, falei para tu, nós somos 45 milhões de brasileiros com deficiência. Só em Santos somos 1/4 da população. Não é possível que ainda sejamos invisíveis à sociedade. Então, é um processo é uma via de mão dupla, né? Eu tenho que estar
para que me perceba. E você tem que entender essa diversidade e respeitar isso. E aí a transformação vai acontecendo naturalmente. Luciano, você falou da outra vez e está falando de novo que eu acho que a população, acredito que a população não tenha esses números. Ou seja, 1/4 da população, mais de 100 mil pessoas em Santos tem algum tipo de deficiência. Algum tipo de deficiência. Né? Ou seja, aí é a necessidade de políticas públicas para a pessoa com deficiência. Você estava falando do Japão, lógico, não vamos comparar com o Brasil, que está bem longe. Mas, por exemplo, nós temos algumas imagens de acessibilidade, tanto em alguns shoppings, como também em ônibus. Ou seja, isso eu acho que é um caminho para que a acessibilidade esteja mais próxima da pessoa com deficiência. Quem fiscaliza? Quem pode reclamar se de repente está faltando acessibilidade ou não, nesse caso? Olha, tem que entrar em contato com o CONDEF? Sim, o cidadão pode fazer o contato. Acho até que é interessante, ele pode fazer de duas formas. Ele pode ir direto ao Ministério Público, né, aos nossos promotores, o doutor Daniel e o doutor Ivan, que são ótimos promotores que lutam em defesa do cidadão com deficiência, mas também pode buscar o reforço no CONDEF, porque aí, chegando essa denúncia com o reforço de um conselho municipal, essa denúncia tem muito mais peso e caminha naturalmente para que a sociedade, aquele local, aquela calçada, aquele transporte, enfim, até mesmo denúncia de desrespeito ao direito. Outro dia eu estava no shopping com o Daniel, que é um amigo meu, deficiente visual, Sim. E eu estava com o cão-guia dele. Na hora, fomos barrados na porta. O segurança falou, inclusive ele se referiu para mim, não para o deficiente visual, Daniel. Ele falou para mim, o cão não pode entrar, não, o cachorro não pode entrar. Não, peraí, senhor, explica para ele, vai. Aí eu peguei e expliquei, falei, primeiro assim, você tem que falar com o dono do cachorro, né? E não é cachorro, é um cão-guia, né? A diferença gigantesca entre um cão-guia e um cachorro. E já é lei no país, mas eu não sei, eu sou... Então, você procura a sua gerência, assim, só não me faça eu e meu amigo ficar na porta do shopping esperando. Aí nós entramos, ele foi averiguar com segurança, e me parece, ou com a gerência Sim. dele, né? E me parece que a resposta foi positiva, porque dali em diante ele não nos incomodou, e a gente pôde tomar o nosso café e bater nosso papo no shopping sem maiores transtornos. Mas o Daniel tem sofrido problema, porque ele veio de São Paulo, e ainda são poucos deficientes visuais no Brasil que tem o cão-guia, por exemplo. Isso também é uma forma de acessibilidade, né, para o visual. Então, no Brasil são poucos. E aí, o Daniel é de São Paulo, veio para cá, para Santos, mudou para Santos há pouco tempo, e está tendo essa dificuldade. É no ônibus, foi pegar um táxi outro dia, o táxi disse que não ia levar o cão. Quer dizer, as pessoas precisam entender que existe lei. E se você não respeitar, você pode ser punido por isso, né? Então, o Daniel é uma pessoa, é advogado, inclusive, o Daniel. Então, ele faz valer realmente o direito dele, porque com ele não tem moleza. Você vê como são as coisas, né? É difícil. Você está falando de um amigo que é deficiente visual, que é advogado e que está seguindo a lei. Imagine nós que não temos, pelo menos aparente, nenhum tipo de deficiência e não conseguimos ter o nosso direito sendo respeitado. E tudo isso, essa transformação, quando o Daniel, ou quando qualquer cidadão luta pelo seu direito, é aí que a gente começa a valer a democracia. Sim. E você para de reclamar um pouco do seu país e começa a mudar. Eu também acho. Porque essa é a transformação. Eu concordo com você, eu acho que é muito cômodo criticar e reclamar. Sim. Eu sempre pergunto para as pessoas com deficiência, você tem feito a sua parte? Você participa das reuniões do CONDEF? Acho fundamental as pessoas saberem que a cidade existe um conselho, que inclusive vai fazer 25 anos no ano que vem. O CONDEF? O CONDEF faz 25 anos no ano que vem. Esse ano, agora, 19 de novembro, fará 24 anos. São 24 anos de existência, lutando, resistindo, interferindo no executivo e no legislativo. Você, como vereador, sabe bem da nossa atuação, forçando os vereadores. São poucos ainda os vereadores que reconhecem, que volta e meia mandam um documento. Olha, você inclusive é um, né, que manda todos os seus requerimentos, pelo menos para a ciência. Lógico, é a minha estamos função. Aqui, o que você acha disso? É importante, não é importante? Eu acho que essa relação a tendência é melhorar, mas ainda é um pouco distante. Né? O CONDEF, essa relação com o Legislativo, com o Executivo é mais atuante, porque é uma ligação mais direta. O CONDEF com o Executivo, né? Perfeitamente. Então, nesse sentido, é o que a gente sempre fala, procure o conselho, participe das reuniões, nós nos reunimos todo mês, na segunda, quarta-feira do mês, ali na Unisantos, na Conselheiro Neves. É importante você levar a sua queixa, a sua denúncia, a sua ideia boa, né? Porque a gente, juntos, com certeza,
seremos bem mais fortes. Eu acho que a união das pessoas com deficiência visual, intelectual, auditiva e física faz o todo, né? Ficar lutando isoladamente, o físico pelo físico, o visual, o intelectual. Eu acho que a nossa união nos faz mais fortes. Afinal, somos 120 mil, Douglas. 120 mil. Em Santos. Em Santos. Luciano, da outra vez que você esteve aqui no Hora Geral, depois a gente desceu, você trocou uma ideia, você me falou algumas coisas que eu esqueci de explorar no programa e que você pode até informar as pessoas com deficiência. Existe alguma linha de crédito para que a pessoa com deficiência possa adquirir uma cadeira de rodas? É verdade. Possa, algum tipo de acessório que pode auxiliar no seu dia a dia? Então, eu estava falando para você aquele dia sobre o programa Viver Sem Limite, que é um programa do governo federal que envolve 14 ministérios como um todo, né? Santos hoje é signatário deste programa, né? O nosso prefeito assinou essa concordância com esse programa e hoje nós estamos atuando na cidade, já tem 2 residências inclusivas, que é bem interessante. Temos também a questão do esporte e o Banco do Brasil, através desse programa, ele abre uma linha de crédito de até R$30 mil para que as pessoas com deficiência ou não, quer dizer, por exemplo, você, Douglas, quer comprar uma cadeira de roda para um amigo seu cadeirante que não tem condições. Então você pode comprar mediante a prescrição médica, o nome daquele seu amigo, né? Com essa prescrição você consegue um orçamento, você vai no banco, faz o financiamento no seu nome, o banco paga aquele equipamento e você fica pagando em prestações a perder de vista. Quer dizer, não precisa ser só a pessoa com deficiência? Não. Qualquer pessoa pode fazer, desde, claro, que seja comprovado que é para uma pessoa com deficiência através de um laudo médico, uma prescrição médica dizendo que ele precisa daquele equipamento. Pode ser um aparelho auditivo, pode ser uma cadeira de roda, pode ser uma perna mecânica, né, uma prótese, uma órtese, enfim. Até mesmo, Douglas, para reforma. Por exemplo, eu mudei de casa, minha casa não é acessível, então eu preciso, ou eu estava morando naquela casa, fiquei deficiente, né? Que é muito comum hoje. Então a pessoa ficou deficiente, ela vai ter que promover uma reforma na casa para que a casa dela se torne acessível, já que nunca foi. Então ela também consegue esse financiamento para reforma na sua casa, para promoção de acessibilidade na sua residência. É um programa interessante que poucas pessoas sabem, né? Então, se as pessoas quiserem saber mais sobre esse programa, como é que funciona, ligar lá no Condef, né? Falar com a gente. Eu, a Célia ou a Rita, que trabalha lá com a gente, vai poder estar informando e encaminhando as pessoas para fazerem esses contatos e conseguir esses financiamentos. A gente vai fazer uma pequena pausa para depois continuar conversando com o Luciano Marques. Tem, acho que, a posse do Conselho hoje, isso. Vai ter uma audiência pública amanhã, tem perguntas pelo 3041-6777. Tudo isso no Hora Geral. É rápido, eu já volto.